Muito bem, turma, já estamos mais uma vez aqui de volta neste curso lindo chamado Gramática para Passar, aqui com o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. É isso mesmo. E olha só, continuamos aí na nossa maratona de exercícios. Tem que praticar, só passa quem pratica. Então na tela, acompanhe comigo a questão de número 122 e traz algo legal. Que nós já estudamos aqui. Diz assim: considerando as diferentes redações para a oração. Observe a oração. Planaltina conta ainda com diversos pontos turísticos, nas quais o verbo original, que é o conta, foi substituído por outro. Apenas uma delas está de acordo com as regras prescritas pela norma padrão da regência verbal. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta. Então o que ele vai fazer? Ele vai trocar o verbo contar aqui, ó, no texto, do texto, por outro verbo. E você vai olhar qual que está adequado. Ô professor, mas o que tem a ver com si? Você vai ver, calma. Vamos ver qual que está certo. A letra A. Planaltina dispõe ainda com diversos pontos turísticos. Olha só. Quem dispõe, não dispõe com. Quem dispõe, dispõe de. Então, Planaltina dispõe de quê? De diversos pontos turísticos. O verbo aqui, ó, é VTI. De diversos pontos turísticos é objeto indireto, tá? Mas existe preposição de. Por isso o item A é um item errado. Item B. Olha aqui, ó. Aqui chegou um momento que muito nos interessa. Planaltina lembrou ainda dos diversos pontos turísticos. Aí nesse caso deveria ter colocado assim, ó. Planaltina lembrou-se dos diversos pontos turísticos. E aí são aqueles dois verbos que eu comentei com você que são muito comuns de serem cobrados em provas, que são eles, ó, o verbo lembrar e o verbo esquecer, basicamente, né? Existem outros que eu já falei pra você lá, aí você volte lá na aula, dá uma revisada, tá? Mas aqui, ó, é o verbo lembrar e o verbo esquecer. Pelo menos são os mais recorrentes, né? Lembrar e esquecer. O que acontece, professor? Eu tenho a forma verbal lembrar ou tenho a forma verbal lembrar-se. Existem as duas maneiras. A diferença é que quando eu não tenho esse si, que é o PIV, é a parte integrante, o verbo é VTD. Quem lembra, lembra algo. Quem esquece, esquece algo. Agora, quando eu coloco se, quem se lembra de algo. Quem se esquece de algo. E aí o verbo é VTI, certo? Então, olha só. Nesse caso, ou eu tiro o se, né, que eu acabei de colocar, e tiro do, no caso de, ou coloco o se para resolver o problema, ó, liquidar a fatura. Porque quem se lembra de algo, ó, tá vendo? Então eu coloquei o se, pronto, resolveu. Se lembrou de quê? Dos diversos pontos turísticos, que seria o objeto indireto. De qualquer forma, o item estava errado, porque ele errou a regência, né? Então você tem que ficar atento a esses dois verbos que são cobrados em prova. Depois, a letra C, ó, Planaltina se referiu, ou referiu-se ainda aos diversos pontos, ó. Tá vendo que Planaltina é sujeito? Esse se aqui é o PIV. É igual do lembrar ali, ó. Lembrar-se, né? É o PIV. E quem se refere a alguma coisa, ó. Se referiu aqui aos diversos pontos turísticos, que é objeto indireto. Então a letra C é a sua resposta. Mas eu quero confirmar ainda as demais, ó. Planaltina esqueceu-se ainda os... Aí eu tenho duas possibilidades. Eu posso colocar Planaltina esqueceu-se dos, né? Diversos pontos turísticos, resolve o problema. Ou só apagar o se, ó. Porque quem esquece, esquece algo, ó. Esqueceu o quê? Os diversos pontos turísticos, objeto direto. Então o item estava errado. Tá vendo? O item estava errado. Então eu tenho essas possibilidades. Ou eu coloco se ou não coloco. Mas aí tem que saber que vai mudar a transitividade. O sentido não muda. Só muda a transitividade. Agora, a letra E, um asterisco para ela, porque essa aqui é interessante. Muitas vezes na vida, nós pensamos que alguns verbos são verbos pronominais. Nós acreditamos que alguns verbos são pronominais, que ele tem um pronome do tipo: ô menina, eu me simpatizo com você? Não rola. Eu me simpatizo, não. Eu simpatizo. Eu simpatizo. O verbo simpatizar, ele não é pronominal. Então, professor, quer dizer que eu erro ao falar eu me simpatizo? Erra. A forma correta de falar é: eu simpatizo. Oh, eu simpatizo com você, tá? Eu simpatizo.
Ah, professor, pra não ter dúvida, eu vou falar logo assim, ó. Eu tenho simpatia por você. Eu não tenho dúvida que eu não vou errar. Pode ser também, né? Então, neste caso, esse simpatizar, não existe simpatizar-se. E muitas pessoas erram. Quer ver um outro caso que às vezes nós erramos? Nós, como professor de português. E é engraçado que o aluno sempre fala: uai, professor de português, ele erra, ele. Não, gente, nós somos seres humanos, nós erramos, nós falamos errado no dia. Nós falamos errado no dia a dia. Tem como? Falamos errado. Eu até brinco muito, né? Nós vai. Eu até brinco. Então, assim, nós erramos sim. E erramos, sabe quando? Falar o verbo atentar. Geralmente, repare durante as aulas. O professor fala assim, ó: ô turma, se atente aqui à questão. Se atente não. Ou então aquele que fala: ô turma, me desculpa, eu não me atentei para este item. Não existe o verbo atentar-se. O verbo é o verbo atentar. Olha, eu não atentei. Isso caiu na prova do MPU. O examinador perguntava se poderia trocar a forma verbal olhei para atentei-me. Atentei-me não. O certo é atentei. Atentar. Então olhe na tela aí, por favor. Vamos lá. Então, nesse caso, Planaltina se simpatiza não. Planaltina simpatiza, tá? O com aqui está adequado, mas o erro ali foi só o si mesmo. Porque o verbo ele não é pronominal, ele não tem esse pronome. Então, item errado, vamos aí para a próxima questão, 123, que falou assim, ó: supondo que fosse necessário substituir em conformidade com as regras de regência prescritas pela norma padrão o verbo sublinhado no trecho, ó. Basicamente, ninguém está feliz em ter que lidar com a nova tecnologia. Tá, ele quer trocar esse verbo lidar pelo verbo reivindicar. Basicamente, ninguém está feliz em ter que reivindicar. Quem reivindica alguma coisa, então não é reivindicar dar. O verbo é VTD, não tem preposição. B, esquecesse. A nova redação seria: basicamente, ninguém está feliz em ter que se esquecer da nova tecnologia. Tá vendo? Ó, o verbo é VTI, da nova tecnologia, objeto indireto, porque ele colocou se, perfeito isso daí, ó. Letra C, o aspirar, ele colocou aspirar para, não, é aspirar a. Aspirar no sentido de almejar, tá? É diferente o verbo aspirar no sentido de cheirar. O parlamentar aspira o pó, professor. Nesse caso aí, no sentido de cheirar. É diferente. Aí é VTD. Mas no sentido de almejar alguma coisa, aspiramos a um bom cargo público, aí é aspirar a. É VTI. Na tela. Continue. D. Bom, sobrepôs. Quem se sobrepõe a. Então, errado também. E letra E, esquecer. Quem esquece, esquece algo. Tá? Não tem crase não, tá? Porque aqui o verbo é VTD. Quem esquece, esquece algo. Então, o item 123, resposta é letra B. 124. Se no lugar dos verbos destacados no trecho, escolho os filmes que eu não vejo no elevador, fossem substituídos, respectivamente, por esquecer e gostar. Então, vai ficar assim, no lugar de escolho, ele propõe o verbo esquecer. Então, esqueço. E aí quem esquece, esquece algo. Então, esqueço os filmes, né? Esqueço os filmes. Tá. E aí no lugar do ver, ele quer o gostar. Então, que eu não gosto. É assim? Não. Eu percebo assim, quem não gosta, isso aqui é algo que eu vou estudar mais à frente com você. Quem não gosta de. Para onde vai o de? Para antes do pronome. Então, esqueça os filmes de que eu não gosto. Tem essa resposta? Não, professor. Mas tem a letra E, não tem, Esqueço os filmes dos quais eu não gosto. Eu posso trocar o de que por dos quais. Porque eu vou trocar o que por os quais, Então, eu troquei o que pelo os quais, que é retomando filmes, mas de mais os vai ficar como? Dos. Então, pronto. Letra E é a sua resposta, tá? Letra E, sua resposta. Legal. 125. 125 é interessantíssimo. Questão MPU. Disse assim, na forma, afirma-se. O emprego do pronome se, tá? Tá falando que o se já é pronome. Isso é fato, você já sabe. Tá ligado com if, é pronome, não tem dúvida. Indica que não existe, olha só que questão interessante. Indica que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. O que ele tá dizendo pra você?
que não tem um sujeito. Não tem um cara que é responsável pela ação de afirmar, ou seja, não tem um sujeito. Vamos ler o texto, ó. Afirma-se às vezes que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Olha aqui o verbo. Esse se eu já sei que é pronome. Tá. Quem é que afirma? Eu não. Ah, pronto, não sei quem é que afirma, professor. Realmente tá certa a questão, ó. Não existe um. Presta atenção. Eu não sei quem é que afirma. Se você faz isso, você vai falar que a questão está certa e você vai errar, quer ver? Porque qual a função desse que aqui, ó? Afirma-se isso, correto? Que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Significou que cobriu isso, introduziu oração subordinada substantiva. E aí, quem afirma alguma coisa, ó. Afirma o quê? Significando que o verbo é VTD. Quando você acrescenta o se junto a um VTD, o OD vira o quê? Vira sujeito, oração subordinada substantiva, subjetiva. E esse se é uma PA. A questão está errada. Por quê? Porque ele falou que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Claro que existe. Tá aqui, ó. Todo este sujeito oracional. Porque que a justiça não diz respeito à argumentação racional é afirmado. Porque isso é afirmado. Então, questão 125 é uma questão que está equivocada. E vamos agora para a questão número 126, uma questão VUNESP. Disse assim. Lê o texto para responder a questão. Aí já tem um se aqui, eu já quero até analisar com você, ó. Esse se é o quê? Pronome ou conjunção? Pronome, né, professor? Esse se é pronome. Está bom, o se é pronome. Aí, olha aqui para o verbo, ó. Confirmando-se a análise do centro de previsão. Quem é que está confirmando essa análise? Eu não sei, professor. Então, trilha do sucesso, hein? O se é pronome. A primeira pergunta é se ele é índice. Pode ser índice? Pode. Mas pode ser PA, lembra? Lembra. Quem confirma alguma coisa, ó. Confirmando o quê? Confirmando o quê? Significando que o verbo aí é VTD. A análise do centro de previsão do tempo e estudos climáticos é o objeto direto. Acrescentou-se o se. Junto a um VTD, o OD se torna sujeito. E esse se é uma PA. Perfeito. Vamos à questão, ó. Então, eu já sei que esse se aqui é PA. A palavra se tem o mesmo emprego que se verifica em. Vou marcar a alternativa em que o se também seja uma PA. Tá. Se houver restrições ao seu projeto, é porque precisa de melhorias. Está vendo o fator condicionante aqui, ó? Caso haja restrições ao projeto, é porque precisa de melhorias, ó. Se houver restrições ao seu projeto, então é porque precisa de melhorias. Então isso aqui é uma conjunção condicional. E outra coisa, você também, por mais que você não soubesse qual é a função do se, eu já sei que esse se aqui é pronome. Eu sei que o pronome não inicia a frase, então já elimina a letra A. Eu tenho que aprender a eliminar a questão, porque eu já sei que esse cara é PA. Aí eu vou para a próxima. Letra B. Vai lá na tela. Vivia-se muito bem por aqui, ó. Esse se é pronome, legal. Esse se é pronome. Quem é que vivia? Alguém. Legal. O verbo viver é verbo intransitivo. Sério, professor? Sim, ó. Vivia-se como? Bem. Bem é a adjunta adverbial de modo. É o modo como se vivia. Por aqui, adjunta adverbial de lugar. Onde se vivia? De lugar. Muito ligado a bem, ó. Por quê? Porque é uma adjunta adverbial de intensidade. Quer dizer, esse se aqui, ele é índice de indeterminação do sujeito. Mesma coisa acontece na letra C, ó. Precisa-se de técnico em informática. Quem é que precisa? Eu sei lá. Mas quem precisa de alguma coisa, ó. Precisa de quê? De técnico em informática, objeto indireto. Acrescentou o se vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Letra D. Observa-se a fascinação das pessoas. Ó, quem é que observa? Eu não sei quem é que observa. Ligado pelo if, eu já sei que é pronome, tá? Eu já sei que é pronome. Quem observa algo. Observa o quê? A fascinação das pessoas pelos recursos tecnológicos. Tá, objeto direto. Acrescentou o se, o objeto virou o quê? Sujeito. Porque esse se é uma PA. Pronto. Resposta adequada, letra D, de Deus. Amém, professor. Vamos continuar, ó. Os jovens amaram-se de imediato. Quando, ó, tem dois se aqui, ó.
quando se conheceram. Quem é que amaram-se de imediato? Os jovens, é sujeito. E eles amaram quem? Um ao outro. Você pode observar nos dois contextos, nos dois cis aí, ó, que eu tenho chamado pronome reflexivo recíproco, lembra? Recíproco. Por quê? Porque é um ao outro, né? Os jovens amaram-se de imediato quando se conheceram. Quando conheceram um ao outro nas férias de verão. Vá para a próxima, 127. Ah, questão de concordância verbal. A concordância verbal, professor, mas a aula, né, do se? Mas olha só. Eu falei para você que o nível aqui melhora. A concordância verbal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Vamos ver qual a concordância que está de acordo aí. Letra A. Devem-se levar a sério a possibilidade de existir discriminações e estridências. Cadê o verbo? Deve levar. Locução verbal, tá? Tem que saber a função desse se aqui, que é importante, porque o coração aqui, ó, vai bater mais forte, certo? Quem leva a sério deve levar o que a sério, né? Deve levar o quê? Deve levar o quê? A possibilidade de existir discriminações e estridências moralmente injustificáveis, tá? Então o verbo é VTD e essa possibilidade é o OD. Acrescentou o se, o OD vira sujeito e o se é PA. Legal. A possibilidade, sujeito singular ou plural? Singular, então verbo no singular, item A, item errado. Fácil, né? Item A, item errado. Porque não é devem se levar, é deve se levar. A possibilidade deve ser levada a sério. Ah, professor. B. Faz-se um alerta, ó. Quem faz, faz algo. Eu sei que esse se é pronome. Eu não sei quem é que faz o alerta, tá vendo? Então, um alerta aqui é objeto direto. Mas quando eu acrescento o se junto ao VTD, o OD vira o quê? Sujeito, porque esse se é PA. Sujeito singular ou plural? Singular. Verbo no singular, perfeito aí, ó. Aí vamos ver se está tudo correto, tá? Vamos ler tudo aí, ver se está tudo certo. Então, faz-se um alerta para o risco de que se manifestem discriminações e estridências. Ó, tem o verbo aqui, tem um se importante. Quem é que manifesta? Não sei, alguém. Mas quem manifesta, professor, manifesta alguma coisa, ó. Discriminações e estridências moralmente injustificáveis, objeto direto. Então, o verbo é VTD. Acrescentou o se, o OD vira sujeito. O se é PA. Sujeito, singular ou plural? Plural, né, professor? Sujeito no plural, como é que fica o verbo? No plural. Perfeito? Perfeito. Então, letra B é a sua resposta. Está vendo? Você é capaz, sim, de resolver um tipo de questão dessa natureza. Só para confirmar rapidinho. Vamos confirmar a concordância das demais? C. O autor teme que, se abrirmos espaço, ó, caso abríssemos espaço, poderia surgir. No caso, ó, o autor teme que, se abrirmos espaço, possa surgir discriminações e estridências. Na verdade, discriminações e estridências possam surgir. Então tem o erro de concordância. D. O filósofo sugere que existe a chance... Opa! Tem um cara que faz o coração bater forte aqui ou não tem? Tem. E não é haver, hein? É haver. Por quê? Porque é verbo impessoal, né? Verbo haver. Turma, você sabe comigo. Encontrou lá o que, o se ou haver. Ainda mais nessas questões aí. O coração vai bater mais forte. Encontrou qualquer um desses três, o coração precisa bater mais forte. Ainda mais neste tipo de questão. Ó, deve-se considerar o perigo. Ó, aqui perfeito, ó. Porque o perigo deve ser considerado. Tá vendo que esse se é PA? Se aqui é PA, ó. E aí o objeto direto virou o quê? Virou sujeito. Porque o se é PA. O perigo deve ser considerado. Ah, então, ó, deve-se considerar o perigo de que ocorra discriminações? Não. De que discriminações e estridências ocorram, tá? As quais poderão ser moralmente injustificadas. Então o erro está aqui no ocorram. Legal? Então gabarito da questão 127 é a letra B. E vamos à questão 128, que afirma que a partícula C, em suas duas ocorrências, introduz circunstâncias condicionais. Bom, ele quer saber se é condição. E aí, para ser condição, tem que ter o quê? Valor hipotético. Para ser condição, tem que ter valor hipotético. Então, leia o texto. Disse o texto. De fato, os usuários nem sequer têm percepção da própria situação. 51% não entendem como funcionam os procedimentos de segurança virtual e não sabem reconhecer
se seus sistemas estão infectados. Aqui, ó. Não sabem reconhecer. Tenta colocar um caso aí pra mim. Não sabem reconhecer caso seus sistemas estão infectados. Não. Não. Não sabem reconhecer, professor. Isso. Exato. Ó, não sabem reconhecer isso. Se seus sistemas estão infectados. Não sabem reconhecer isso. Tá vendo? Isso significou para nós que esse se é o quê? Esse se é conjunção integrante. Conjunção integrante. E aí, se este se é uma conjunção integrante, introduz uma oração. Qual é o nome dela? Oração subordinada substantiva. E quem reconhece aqui, ó, porque quem não sabe reconhecer algo. Então, quem reconhece, reconhece algo, ó. Reconhecer o quê? Isso. Então, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tá? A questão está errada por falar que seria condicional. Na verdade, é conjunção integrante. Continue a leitura, ó. 55% não tem certeza, e quem tem certeza de algo, ó. Não tem certeza de quê, professor? Não tem certeza disso. Ó, se seu computador está livre de ameaças. Não tem certeza disso. Então, esse se é o que também? Este se aqui, ó, é uma conjunção integrante. Aí eu tenho oração subordinada substantiva. Como certeza é um nome, tá? E essa oração é preposicionada. Cadê a preposição, professor? Subentendida. Aqui ela pode ficar subentendida, tá? Lá atrás eu mostrei pra você um caso que não poderia, porque era o caso do quê? Mas aqui eu posso deixar subentendido, ó. Não tem certeza disso. Então, oração subordinada substantiva, completiva nominal, porque está completando o nome. Por que eu posso deixar subentendido aqui? É só por uma questão de eufonia. Porque quando eu coloco o de, olha como é que fica estranho. 55% não tem certeza de se seu computador. Fica estranho pra caramba, tá vendo? Então, aqui nesse caso, por uma questão eufônica, sonoridade, eu elimino a preposição de, mas só por causa do se, que é a conjunção integrante, tá? Então, não tem certeza disso. Como é preposicionado essa oração subordinada substantiva conectada a um nome, então ela é conhecida como completiva nominal. E a questão 128 é uma questão errada. Na tela, continue comigo. Legal? Continue comigo. Questão 129 disse assim. No terceiro parágrafo, a partícula C é empregada em ambas as ocorrências como índice de indeterminação do sujeito, o que confere maior formalidade ao texto. Leia o texto. Por outro lado, a justiça nunca se põe como problema isolado. Quem é que nunca se põe? A justiça. A justiça é sujeito, não é? Primeira pergunta que eu faço a você. Esse se pode ser índice de indeterminação do sujeito? Não, e a questão está errada. Legal? Ó. A justiça nunca se põe como um problema isolado, porque sempre se acha. Quem é que sempre se acha? Ela. Ela quem? A justiça. Então esse se pode ser índice? Não. Na verdade, nos dois casos, o que temos aí são pronomes reflexivos. Pronome reflexivo, professor? Sim, porque a justiça nunca põe quem? A si mesma como problema isolado. Então, questão número 129 é uma questão errada e resolvemos de forma ágil. Questão 130 é uma questão Senado Federal. Senado Federal, que tem como banca aí Fundação Getúlio Vargas. Aí o nível é um nível mais avançado e por isso eu vou resolver com você a questão. Bom, observe as palavras se no trecho. O normal é ser atualizado, produtivo e bem informado. É indispensável circular, está enturmado. Quem não corre com a manada, praticamente nem existe. Se não se cuidar, botam numa jaula um animal estranho. Afirma-se corretamente que ambas apresentam, respectivamente, as mesmas funções das palavras destacadas em. O que acontece? Ó, se você errar a análise do texto aí, você vai errar a questão no todo, tá? Vai ter que saber a análise aí do texto. Qual a função do primeiro se? Esse primeiro se aqui é pronome ou conjunção? Esse primeiro se é conjunção. Ó, se não se cuidar, quer dizer, caso não se cuide, tá vendo? Caso não se cuide. Primeiro se é conjunção condicional. Tá, e o segundo se? Ó, caso não se cuide. Caso não cuide de quem? Caso não cuide de si
mesmo. Então, olha só. Esse segundo se, ele é o quê? Ele é pronome reflexivo. Pronome reflexivo. E ele tem uma função sintática. Qual é a função sintática desse segundo se? Só olhar para o verbo. Quem cuida, cuida de alguém. Então, o verbo cuidar, ele é verbo transitivo indireto. Esse se é objeto indireto. É cuidar de quem? É cuidar de si mesmo. Então, esse se é pronome reflexivo com função sintática de objeto indireto. Legal. Vamos aí para a letra A, que disse assim, ó. Tirem um tempo livre se quiser se tratar. Turma, olha só. Tirem um tempo livre. Caberia no lugar do primeiro se um caso? Cabe, professor. Caso queira se tratar. Legal. Agora, tratar de quem? Tratar de si mesmo. Então, esse segundo se, ele é pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Porque nesse caso é tratar de quem? É tratar de si mesmo. E quem trata, trata de alguém. O verbo tratar é VTI. VTI. E o se, professor? O se é OI. É objeto indireto. Então, resposta perfeita para a questão número 130 fica com a letra A. Nossa, professor. Letra A é a sua resposta. Mas eu vou confirmar rapidinho com você as demais alternativas. Letra B. Ele se considera sabido. Ó, ele considera quem? A si mesmo. Ó. Ele considera a si mesmo. Então, o primeiro se é o quê? Reflexivo. Pronome reflexivo. Função sintática, professor, desse segundo se. Só colocar a palavra você, ó. Ele considera quem? Você. Então, esse segundo se aqui, ó, é objeto direto. Quem considera, considera alguém. Então, objeto direto. E ele se considera sabido caso acerte todas as questões. Não foi a letra B, porque ele queria o quê? Que fosse respectivamente e tem que ser as mesmas funções. O primeiro se é reflexivo, mas foi objeto direto. C. O consumidor virá queixar-se. Esse se é o quê? PIV. Já falamos desse verbo aí, ó, queixar-se. PIV, parte integrante do verbo. Virá queixar-se caso você não devolver o produto. Caso não devolva o produto. Então, não é a letra C. D. Formaram-se diversos grupos. Quem formaram? Eu não sei. Quem forma, forma alguém, ó. O quê? Diversos grupos. Objeto direto. Acrescentou o se, o objeto vira o quê? Vira sujeito. Porque esse se é o quê? Esse se é uma PA. Então, formaram-se diversos grupos para debater isso, ó. Para debater isso. Se é o melhor momento. Então, esse se agora aqui, ó, ele é uma conjunção que eu chamo de conjunção integrante. Tá bom? Conjunção integrante, para debater isso. E por fim, a letra E. Se ele desconhecia se adotar uma nova política porque tocou no assunto. Ó, eu já sei que esse se aqui, ó, do segundo se, cabe um isso, ó. Se ele desconhecia isso porque tocou no assunto. Então, já sei que esse segundo se é uma conjunção integrante. CI, conjunção integrante. Agora, e o primeiro? O primeiro também é conjunção. Mas que conjunção? Passa uma barra aqui, ó. Por que tocou no assunto? Se ele desconhecia que adotava... Cabe um caso? Caso desconhecesse isso, por que tocou no assunto? Na verdade, esse primeiro se, ele vai entrar numa ideia da causa. Eu não comentei isso com você, mas pense aqui, ó, no já que. Talvez fica melhor, ó. Opa. Já que, ó. Já que ele desconhecia isso, por que tocou no assunto? Então esse se aqui é uma causa, é um caso mais raro, tá? Mas pode aparecer na ideia da causa. Já que desconhecia isso, por que tocou no assunto? Legal, né, turma? Bom, olha aqui para mim, por gentileza, eu vou concluir mais um bloco aqui. Mas eu volto com você na sequência para continuarmos o estudo da língua portuguesa. Então, até já, fiquem aí comigo, né? É só o tempo de você puxar para a próxima aula e assistir comigo mais um bloco sobre a língua portuguesa. Até já! Um abraço do lucaslemos.pro